Olá pessoal, hoje é domingo, dia 8 e eu quero conversar com vocês sobre o trans Suzy, aquele transexual preso que o Drauzio Varela fez aquela cena toda. Oh meu Deus, está há 8 anos sem receber visita, pobre coitado, e as professoras incentivando os alunos a enviarem cartas e desenhos a esse pobre coitado abandonado pelo sistema. Oh meu Deus, que prisão transfóbica nós temos. Mas eles em nenhum momento falaram sobre os crimes que esta pessoa cometeu, né? Porque dá a entender que ele é um coitado e que está preso, um transexual, então está preso numa cadeia aí feminina que não recebe visitas, que o sistema é atroz com os trans, mas em nenhum momento esclareceu-se o seu tipo de crime. O Drauzio Varela, aquele médico que ama um bandido, também não esclareceu. Então vamos conversar sobre o crime de Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos, tá? Esse é o nome verdadeiro da Suzy, sei lá eu. E o número do processo dele é 00456-26.8.26.0000. O advogado desse ser bestial pediu uma revisão de pena, alegando que o mesmo tem bons antecedentes e que a promotoria foi completamente injusta na dosimetria da pena. Vamos conversar sobre o crime e sobre os antecedentes de Rafael, essa pessoa que despertou aí a compaixão da maioria das pessoas, tá? Rafael foi condenado por homicídio triplamente qualificado e estupro de vulnerável. Ele estuprou e matou um menino de 9 anos de idade. Pretensão de redimensionamento da pena é impossível. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que recomendam a fixação da reprimenda acima do mínimo legal. Dosimetria criteriosamente realizada. Revisão criminal indeferida. Daí eu vou ler para vocês os trechos do processo, é muito grande, então eu peguei os trechos principais. Da prova colhida nos autos, tem-se em uma segunda-feira do mês de maio de 2010, na rua Santa Catarina, número 34, no bairro União de Vila Nova, na comarca da capital, aqui de São Paulo, o revisionando Rafael praticou atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal com o menor Fábio dos Santos Lemos, que à época contava com apenas 9 anos de idade. Consta também que logo após o ocorrido, com a finalidade de assegurar a impunidade pelo crime anterior, Rafael matou o ofendido mediante a meio cruel, consistente em asfixia e se valendo de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Haja vista tratar-se de uma criança com a mínima capacidade de resistência. O juízo em decisão posteriormente mantida por esse Tribunal de Justiça, considerando a intensidade do dolo, a premeditação, a má conduta social do revisionando, sua periculosidade exacerbada e personalidade deturpada, as consequências dos delitos, bem como a existência de 3 qualificadoras no que se diz ao homicídio, corretamente fixou as penas básicas em patamar bastante superior ao mínimo legal. 13 anos de reclusão para o crime de estupro de vulnerável e 25 anos de reclusão para o delito de homicídio. Neste caso, só o fato de ter mexido com uma criança deveria ser prisão perpétua. Já começa errando. O nosso Código Criminal precisa ser revisado. O cara estupra a criança e tem ainda a pena do mínimo legal de 13 anos. Então, peraí, é 8 anos se você mexer com uma criança? Se você cumpre 1/3 da pena, você está na rua de novo? No caso patente, terem ambos os delitos sido praticados com dolo intenso de forma premeditada, a merecer maior reprovabilidade. Nota-se que o acusado declarou que, prestem atenção nisso, sendo vizinho do ofendido, tinha conhecimento de que o menor passava o dia desacompanhado, aguardando sua genitora retornar do trabalho.
Assim, de forma premeditada, aproveitou-se da ausência dos responsáveis pela criança para pedir seu auxílio para carregar um monitor até o interior de sua casa. Nesta oportunidade, praticou com o infante atos libidinosos consistentes em sexo oral e sexo anal, matando em seguida. Friso aqui que era uma criança de 9 anos de idade. Eu, como mãe, esse ser sequer deveria estar vivo, quanto mais dando entrevista para a Rede Globo e a Rede Globo criando dele uma imagem de coitado. Quanto aos antecedentes, é importante destacar que o peticionário é primário, peticionário é o Rafael, de modo que a pena base não comporta exasperação para tal fundamento. Observa-se, contudo, que a prova oral colhida, em especial a oitiva de Carlita Teixeira dos Santos, tia de Rafael, bem como as próprias declarações do Rafael em plenário, revelam sua má conduta social. Ouçam esta pessoa que a Rede Globo quer passar como uma coitadinha que não recebe visita, que as professoras estão estimulando a enviar desenhos e que o advogado de defesa tentou passar como ai, vocês pegaram pesado, coitado. Ouçam. Mencionada testemunha, quando ouvida em juízo, asseverou que ele, aspas, roubava, mentia, não ia para a escola, até 12 anos, coisas de criança, mas depois dos 12 começou a roubar com arma, usava maconha. Fiquei sabendo que ele trabalhava na padaria e foi acusado de estar abusando de uma criança de 3 anos. E os parentes da criança foram na minha casa atrás dele, querendo matar ele, pena que não conseguiram. Fiquei sabendo que ele foi passar férias na casa do irmão e tentou estuprar meu sobrinho de 5 anos. 4 a 5 anos. Na escola, era acusado de pular o muro da escola, ir no banheiro, passar a mão em alguém. Roubava os professores de estupro. Disse também de outro episódio de estupro de criança, aduzindo que ele, aspas, ele contou como fez numa casa com uma criança que ele estuprou, em São Paulo, não sei onde. Entrou na casa para roubar, subiu as escadas e a criança estava no quarto deitada. Não sei bem como ele entrou. Fechou a boca da criança e contou tudo, normal, como eu estou contando. Acrescentou ainda a respeito de um roubo qual, revisionando, teria se envolvido quando adolescente que, aspas, ele foi assaltar, entrou no apartamento e a moça com uma criança novinha no colo se assustou e pulou a janela. Ele estava com a faca na mão. Fecha aspas. Aí eles vão falar da personalidade desse ser bestial que a Rede Globo está tentando colocar como um ser angelical. No que diz a respeito à personalidade, é certo que o fato de ter sido homicídio praticado para assegurar a impunidade pela prática do crime anterior e o fato de ter sido ele cometido mediante asfixia, dizem respeito às qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4. Ocorre, contudo, que mesmo que desconsideradas tais circunstâncias, ainda assim há elementos suficientes a demonstrar a personalidade desvirtuada de Rafael. Como bem colocado na referida sentença de folhas 912 e 914, a frieza e falta de empatia na conduta do peticionário são evidentes. O ofendido, menor de 9 anos de idade, era seu vizinho, residindo 2 casas após a sua. Ainda assim, de forma absolutamente insensível e apática, com ele praticou crime sexual gravíssimo, matando-o em seguida e deixando seu corpo no interior da residência por quase 2 dias. Ele deixou 2 dias a mãe do menino desesperada sem saber onde o menino estava. Quanto aos motivos do delito, inexistem informações concretas a justificar a exasperação. Tal fato, todavia, não afasta as graves consequências geradas pela conduta de Rafael, pois não bastasse a prática dos crimes pelos quais foi condenado, em razão da putrefação do cadáver, optou o peticionário por abandonar o corpo do infante, da criança,
quase em frente à casa de sua genitora e, de forma absolutamente indiferente, foi responsável por alertá-la a respeito da existência de um cadáver no local, bem como por entrar em contato com o genitor da criança, lhe comunicando acerca do falecimento de seu filho. Evidente, portanto, que a conduta do peticionário acarretou aos genitores da vítima sofrimento desnecessário e muito além daquele decorrente da prática do crime. Deste modo, consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, maior reprovabilidade da conduta, má conduta social, personalidade desvirtuada e consequências do crime. Olha que pessoa maravilhosa que a Rede Globo deu um destaque e pessoas estão enviando cartas de apoio. Muitos pais que não sabem quem é esse ser bestial, esse demônio que sequer deveria estar vivo, está enviando cartas de apoio. Ai, coitadinho, né? E aí, nós vamos continuar permitindo que a Rede Globo enalteça, endeuse pessoas desse tipo? Pessoas que sequer deveriam estar vivas? Nós vamos permitir que a Rede Globo continue entrando dentro de nossas casas em conjunto com Drauzio Varela, que é outro que eu não sei da onde que tira esse tipo de ação, ideia para esse tipo de ação, porque ir falar com a família das vítimas, esse imbecil não foi, esse idiota não foi, prestar solidariedade, saber como a família de cada vítima está passando, ele não foi, mas foi lá enaltecer um homem que se veste de mulher, que poderia entrar no banheiro junto com o seu filho, de acordo com o que a esquerda quer que transexuais entrem dentro dos nossos banheiros, eles vão lá. Olha aí que ser maravilhoso. E aí, deixem aqui para mim nos comentários se é correto a escola se meter nisso e estimular crianças a enviarem desenhos e cartinhas de apoio a esta... Eu não sei nem como me referir a esse ser bestial. Animal não faz isso, então não dá para chamar de animal. Esse cara que já devia estar no colo do demônio faz muito tempo. Deixem aqui para mim nos comentários. Fiquem todos com Deus.